Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, então a mensagem da manhã de hoje, pelo Dwayne Lehman, foi lições do trigo e do joio. Então ele apresentou aqui a palavra de Deus, né? Que muitas pessoas hoje em dia pensam que realmente a igreja, né? A igreja adventista, por ter problemas, né? E ter situações, né? Que não estão, né, de acordo, de repente, necessariamente com o princípio que foi estabelecido, né? Então acho que é a Babilônia, que temos que sair da igreja e de repente formar um grupo separado, independente. Mas isso já é profecia, já está profetizado lá em Jeremias, em 2 Timóteo 3, 1 a 4, Zacarias. Jesus, a igreja é a única coisa nesse mundo que Deus tem em consideração e trata como se fosse a menina dos olhos dele. Sim, vai ter problemas, vai ter problemas, e aí ele comparou com a agricultura, né? A questão da plantação, você planta o trigo e cresce junto com o trigo o joio. Então ele mostrou umas fotografias, realmente é bem parecido quando o trigo não está maduro, né? O trigo e o joio são parecidíssimos. Então quando você vai arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo. Então é preciso que deixe os dois crescerem juntos. Isso foi o próprio Jesus falando na parábola, né? Deixa que cresça, na hora da colheita é que vai fazer a diferença. E outra coisa é pelo seguinte, porque nós não conhecemos o coração. Exatamente. Muitas vezes o que a gente pensa que é trigo não é, o que às vezes pensa que é joio não é, e a gente acaba danificando. E Deus é o único. E de repente aqueles às vezes são tão parecidos e a gente acaba arrancando e de repente ali Deus está trabalhando com aquele joio, né? Então quem somos nós para nós arrancarmos, né? E dissermos que você pode, você não pode. E uma coisa muito interessante que ele falou, então ele foi na parte tem um website chamado Almanac, que fala sobre plantações, né? Então diz assim, quando os joios chega, né? O mato chega a crescer, não é uma indicação, né? O que está errado com essa situação? De repente é o solo que está com problemas. Então você vê, o que é o solo comparado? O solo é comparado com o nosso coração. Então às vezes nós temos essas dissensões, esses problemas dentro da igreja, né? Entre os irmãos e tal, porque a falta de paciência, né? Às vezes a gente fala mais do que ora, entendeu? Então, na parte prática da agricultura, nós temos que ver o que o solo está faltando. Está faltando mais potássio, está faltando mais isso, mais aquilo. A gente tentar colocar o que for preciso, né, no solo, né, organicamente, para poder fazer o solo tão bom que nas condições não favorece o crescimento do joio. E outra coisa também, o joio também demonstra, é para demonstrar o que o trigo, que a gente muitas vezes se acha que é o trigo, ele nesse momento, então vai demonstrar, porque a gente vai estar junto com o joio, vai demonstrar então que está o solo, como é que está, por exemplo, isso, ele dando exemplo, um irmão, alguém tal que não concorde com a gente e tem umas outras ideias e tenta colocar aquilo na gente, qual é a nossa reação? Então aquilo, dependendo, vai demonstrar. Se a gente demonstra uma reação muito rude, muito impaciente, aquilo só está demonstrando como está nosso coração. Então talvez aquilo até ajude. Porque depois que a gente fala alguma coisa assim, a gente, não devia ter falado assim e tal. Então aquilo nos ajudou, esse irmão até, né, esse joio, que de repente a gente pensa que é joio, até nos ajudou a demonstrar realmente aquilo que a gente é. Porque às vezes a gente fala muito calminho, muito bem, coisas boas e tal, com todo mundo que está falando... Concordando com a gente. Que está na mesma página, tudo bem. Agora, se vem alguém que está com alguma coisa diferente, tá, e a gente vai agressivamente e condenando, então aquilo está mostrando que esse solo nosso está com problema. Então esse solo está precisando ser trabalhado mais, o Espírito Santo precisa trabalhar mais. E quando a gente se dá conta disso, a gente se arrepende, Senhor, por que eu falei isso? Não devia ter falado isso dessa maneira. Então é uma ajuda. Então, para tudo Deus, por isso que fala, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para tudo Deus usa, entendeu? Sempre para salvar, para nos purificar, para nos fazermos igual a Jesus. E para terminar, ele falou que o plano de Deus é para que nós tenhamos amor pelas almas. Não importando, sim, as almas que parecem igual a mim, né? Se eu me considero o trigo, né? Ali eu acho que é um trigo também. Então eu vou ter amor por aquela pessoa, mas também vou ter amor pelas pessoas que de repente eu penso que são joio, que são, né? Então assim, é você ter amor para todos, independentes, porque isso vai fazer com que
haja uma modificação não só nas pessoas, né, mas em nós especialmente. Né? Jesus veio para salvar as pessoas doentes, pessoas enfermas espiritualmente. E todos nós precisamos. Todos nós estamos doentes pelo pecado. Né? Então essa foi a mensagem da manhã. Tá bom? Valeu.